Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste que é o 11º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre, semanalmente, a grande alegria de poder acompanhar-vos na leitura e no comentário do Evangelho que a Santa Igreja nos oferece. Bom, neste 11º domingo nós temos a continuação do Evangelho de São Marcos. Estamos agora no capítulo 4 e Nosso Senhor apresenta-nos hoje, ou o Evangelista apresenta-nos hoje, Nosso Senhor a ensinar a multidão. Disse Jesus à multidão, começa assim o Evangelho. E Nosso Senhor então oferece duas parábolas de veras conhecidas, bastante conhecidas. São elas a parábola do semeador. Então o homem lançou a semente à terra, dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. E depois a terra vai produzir a espiga, depois o trigo maduro, etc. E depois no final ele vai ceifar, digamos, tudo o que plantou. E depois Nosso Senhor oferece-nos uma outra parábola, que é a parábola do grão de mostarda, que é a parábola que onde nos dá uma ideia um pouco diferente. Porque se numa das parábolas, nós vemos o homem a trabalhar, a fazer desenvolver, a regar, a cuidar da planta, na outra parábola, na parábola do grão de mostarda, nós vemos algo diferente. Não é propriamente o ser humano que vai atuar ali, mas é algo inerente ao próprio grão de mostarda, digamos, algo que está latente nesse grão, colocado, pode ser uma espécie de uma vida latente dentro do grão e que vai fazer com que esse grão se desenvolva e depois esse grão se transformará numa grande árvore, a maior de todas as hortaliças. Aqui é uma ideia diferente. Numa é o homem que trabalha, e tem de trabalhar dia e noite. E na outra nós temos a ideia de algo que é desenvolvido por si mesmo, ou seja, não é diretamente a mão humana, mas é algo que já lhe foi dado à semente, no caso. E há um aspecto muito particular, que é o facto de não haver proporção, que é isso que Nosso Senhor quer fazer ver. Não há proporção entre o grão e aquilo que se depois desenvolve, que é a árvore, a maior de todas as plantas da horta. O que é que significará isso? Ou seja, a pregação de Nosso Senhor vai abordar, evidentemente, como sempre, o anúncio do Reino de Deus. E ele está aqui a fazer ver que este anúncio do Reino de Deus se desenvolve à maneira do grão de mostarda, à maneira da planta que o semeador coloca na terra e que trabalha. Isto tem uma série de aplicações para a nossa vida, caríssimos irmãos. Porque, se nós repararmos também na primeira leitura do profeta Ezequiel, Ezequiel diz que, ou melhor, Deus afirma pelo profeta Ezequiel: tirarei um galho da copa do cedro e hei de plantá-lo e ele irá tornar-se um cedro majestoso. Nós sabemos pelo contexto histórico que de facto naquele tempo havia um rei de Judá, o rei Sedequias, que tinha pecado e tinha rompido a aliança com Deus. Ou seja, pecou, fez o que era mau aos olhos de Deus e Deus então rompeu, ou melhor, ele rompeu com Deus a aliança, porque Deus nunca rompe a aliança que faz com os homens. E embora Deus o castigue, não irá retirar do povo de Israel essa aliança. Ainda que ele tenha de tirar o galho, como diz o texto: tirarei um galho da copa do cedro e vou plantá-lo, e irá tornar-se um cedro majestoso. E nós vemos aqui uma belíssima imagem, através deste pequeno ramo que nos dá a imagem do profeta Ezequiel. Nós temos aqui uma belíssima imagem do que é a Igreja, a Santa Igreja. Porque também a Santa Igreja nasceu de um pequeno galho, ou seja, uma porção ínfima de pessoas fracas, não só do ponto de vista humano, porque tinham medo. Nós sabemos como os apóstolos tiveram medo, os discípulos tinham medo, mas do ponto de vista também proporcional, porque eles eram diminutos, eles eram pouquíssimos no início do Evangelho. Entretanto, a Igreja foi se estendendo e a Igreja foi sendo plantada em outros locais, porque os próprios judeus tinham recusado a revelação, ou seja, a vinda do Messias. E de maneira que Deus pega num galho desse grande tronco, desse grande cedro, que era todo o judaísmo, toda a revelação
que está no Antigo Testamento, Deus pega num pequeno galho, ou seja, alguns judeus, inclusivamente já alguns pagãos, e vai plantar isso em outras partes. E São Paulo irá até chegar à Europa para anunciar o Evangelho aos pagãos, e não só, enfim, em muitas partes, e assim o Evangelho irá propagar-se e vai-se nascer daí, dessa pregação inicial de poucos homens com medo, homens pouco dotados do ponto de vista natural, não eram formados, não tinham uma formação superior, como escribas e fariseus. Entretanto, eles irão anunciar, e dessa pequena semente, desse grãozinho, irá nascer a Santa Igreja Católica. É uma coisa extraordinária. É uma metáfora, é uma autêntica metáfora que Ezequiel nos oferece da história da salvação, da história da Santa Igreja, uma imagem belíssima da Igreja. Não é? Mas aqui há outro aspecto que é importante para a nossa vida, e que é o seguinte, é que nós temos vários conceitos acerca do Reino de Deus que o Nosso Senhor nos oferece. E a teologia católica, claro, ao desenvolver o que é que Nosso Senhor queria, né? Qual era a intenção que o Nosso Senhor tinha acerca do reino dos céus, a teologia irá dar, sobretudo, 3 aspectos acerca do que é propriamente esse reino, no que é que ele se caracteriza. Em primeiro lugar, nós sabemos que o reino de Deus está em nós. Né? O reino de Deus já está no meio de vós. É o reino da graça que Nosso Senhor vem trazer. Ou seja, este reino da graça, que já estava no meio dos apóstolos, era a própria pessoa de Nosso Senhor, e os apóstolos, pela palavra, né, eles depois vão ser batizados no fogo do Espírito Santo, mas pela palavra já estavam limpos. Limpos porque era uma graça nova que Deus estava a trazer ao mundo através de Nosso Senhor, através do Messias. E de maneira que Nosso Senhor trazia o reino da graça que nós todos temos a possibilidade de receber, não pelo Pentecostes, não pela pregação direta da palavra de Nosso Senhor, a palavra divina de Nosso Senhor, mas pelo batismo. Quem for batizado será salvo. Ou seja, nós, através do batismo, sabemos que nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do céu. De maneira que, em primeiro lugar, nós podemos ver que o reino de Deus está em nós. Nós que vivemos da graça, vivemos no estado de graça. O que é o estado de graça? É precisamente a partir do momento em que a pessoa é batizada, a vida da graça a desenvolver-se, lá está, com uma sementezinha dentro de cada alma, de cada pessoa, de cada ser humano batizado. Esta semente nos é dada, é uma semente, uma semen glória, ou seja, uma semente de glória, que deve desenvolver-se até ao nosso encontro com Deus. De maneira que nós devemos permanecer no estado de graça durante toda a nossa vida. E existe então um estado também que é de desgraça. E o que é o estado de desgraça? É o estado de pecado mortal. Ou seja, quando a pessoa peca mortalmente, tira de si, arranca de si, não é que ela arranca, ela, digamos, propositadamente, mas ela acaba por tirar, aderindo a uma criatura mais do que a Deus, acaba por tirar de si este reino da graça, não é? Esta semente de glória que é precisamente a permanência de Deus nela. Então, nós temos este reino da graça que é dado pelo batismo e que deve ser mantido ao longo de toda a nossa vida. Alguém pode dizer, mas padre, então, se eu cair nesse estado de desgraça que é o pecado grave, pecado mortal, o que é que eu posso fazer? É muito simples. É muito simples. É arrepender-me, em primeiro lugar, que é o principal, e depois confessar-me. Mas também não adiantaria nada confessar se eu não obtivesse o arrependimento. Ou seja, o arrependimento é a conditio sine qua non, a absolvição se torna efetiva. Ou seja, eu sou absolvida daquele pecado que eu cometi. Eu estou livre daquele pecado. De maneira que eu estou na garantia de que irei herdar o céu. Porque eu vivo na graça de Deus. Eu voltei a recuperar, se perdi, voltei a recuperar a graça de Deus. Depois existe um segundo aspecto, que é o fato de o reino de Deus estar na terra. O que é o reino de Deus estar na terra? É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a Igreja militante. Milites significa, era um soldado. A Igreja militante é a Igreja que milita na terra, que luta na terra e que procura, lá está, projetar, fazer crescer a semente de glória nas outras almas. Né? Procura fazer o mesmo que o Nosso Senhor fez,
fazer crescer esse reino espiritual nas realidades temporais, ou seja, nas realidades da nossa vida, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, enfim, seja no nosso convívio social, no nosso convívio humano. E por isso, evidentemente que um católico nunca poderá viver simplesmente absorto nos seus pensamentos, digamos, na sua vida da graça, e sem desejo de trabalhar todo o mundo que o rodeia. Ou seja, nós devemos fazer com que o reino da graça, o reino de Deus, esteja inclusivamente nos ambientes que eu habito. Na minha casa, no meu quarto, nos objetos que eu tenho. Eu tenho que ter tudo, tenho que ter objetos, tenho que ter, enfim, tudo o que me rodeia deve refletir o reino de Deus. Deve ser bom, em primeiro lugar, ou seja, deve ter os atributos de Deus. Ser bom, ser útil e fazer-me bem, ser útil para a minha alma e fazer-me bem. Deve ser belo, como Deus é belo, não pode ser uma coisa feia. Eu não posso ter um católico, não pode ter objetos feios em casa, objetos hediondos, objetos escurecidos, meio disformes. Tudo isso é do maligno, isso não é de Deus. Porque Deus é a beleza. E depois deve ser objeto verdadeiro. Ou seja, não posso ser objeto que seja meio ambíguo, que, não, isto parece que é católico, mas eu venderam numa casa de produtos esotéricos e dizem que é uma coisa assim muito, muito boa para fazer dar sorte. Não, peraí. Verdadeiramente isso é o quê? Então, bom, belo, verdadeiro. E tudo que me rodeia, as minhas palavras, enfim, os meus gestos, tudo deve buscar o reino de Deus. Não só no meu interior, pela graça, mas no exterior, fazendo com que essa graça trabalhe, vá desenvolvendo, vá crescendo. Não é? E nós vamos transformando a face da terra. Em terceiro lugar, nós temos o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus, quando Nosso Senhor anunciava o reino de Deus, anunciava o reino de Deus que era de facto o reino dos céus que tinha vindo até à terra. Porque era a presença dele, homem-Deus, o Messias, tinha vindo ao mundo para salvar o género humano. Então, este reino dos céus, de alguma forma, já está na terra, pelas almas que vivem da graça, pela comunhão dos santos, que nos já faz preparar para a vida eterna. Então, o reino de Deus já está no meio de vós, tem também esse significado. É que todos aqueles que vivem na união com Cristo Nosso Senhor e com a sua Igreja, de alguma forma já fazem concretizar aqui na terra esta vida que será a vida dos santos e dos anjos no céu. Então são três aspectos. O reino de Deus em nós, no nosso interior, o reino de Deus na terra e o reino de Deus, digamos, na terra e no mundo que nos rodeia, e o reino de Deus nos céus, mas que já é comunicado aqui através da pregação e através da comunhão dos santos. Tá bom, e agora, para que nós, católicos, podermos de facto trabalhar estes grãos do reino de Deus, que nos é dado, estes grãos que nos são dados pelo batismo, que nos são dados, enfim, e que nós devemos de facto trabalhar, como na primeira parábola, e devemos fazer crescer, e Deus faz crescer em nós de uma forma assim da qual nem nos damos conta. Como é que nós podemos fazer isto neste mundo tão adverso, neste mundo tão contrário aos mandamentos, neste mundo tão contrário a tudo o que é de Deus, ao ideal da Santa Igreja? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos, digamos, batalhar aqui na Terra? Não é? Vamos lutar pela implantação desse reino de Deus. Tá bom, então isto é muito simples. Como é que eu vou implantar este reino de Deus? Primeira coisa é eu dar-me conta que eu aqui na Terra vivo de facto como igreja militante. Eu pertenço à igreja militante. Logo eu devo lutar, batalhar de facto. E batalhar contra, em primeiro lugar, as minhas más inclinações, ou seja, os meus defeitos, as minhas más tendências, as minhas más palavras, os meus maus pensamentos. E depois guerrear contra o demónio. Sim, porque o demónio, nós devemos perceber que existe uma realidade sobrenatural que nos ultrapassa, mas que é evidentíssima. Basta olhar para o mundo como ele está. O mundo está nas mãos do maligno. Já estava no tempo dos apóstolos, imagina hoje em dia. O mundo está nas mãos do maligno. Coisas inacreditáveis que vão acontecendo pelo mundo. Digamos, se formos ver a aprovação de leis, a maior parte das leis vão na linha do jogo do demónio, vão na linha do desejo dos infernos. Então nós temos de lutar contra esse demónio, temos de lutar contra os infernos para implantar este reino de Deus. E lá está,
para conseguirmos vencer essa batalha, é necessário o reino da graça, vivermos na graça de Deus, a frequência dos sacramentos, a frequência à vida de oração. Depois nós temos, nos dar conta também, para lutar fazer crescer esse reino de Deus, expandir o apostolado. Ou seja, eu não posso ficar calado, eu devo falar, eu devo dizer, eu devo promulgar tudo o que for necessário para fazer expandir o apostolado, fazer com que as pessoas estão meio indecisas, estão meio pardaladas com o que se passa, abram os olhos para a realidade e deem-se conta que a nossa vida de católicos, sobretudo neste século XXI, neste ano de 2024, é uma vida de batalha. Uma batalha contra nós mesmos e uma batalha contra os demónios dos ares, os demónios que nos tentam. Então nós devemos viver aqui, na Terra, na presença do sobrenatural. E dando-nos conta do seguinte, é que ainda que o nosso esforço, a nossa oração, o nosso empenho sejam diminutos, apesar de grandes, mas tenham um resultado diminuto, ainda que isso aconteça, não somos nós que fazemos. É a graça de Deus, é a semente de mostarda que vai crescendo e quando nós menos nos dermos conta, vamos ter uma árvore frondosa que irá trazer frutos enormes e uma sombra extraordinária. Ou seja, o trabalho que nós fazemos, digamos, o trabalho, o empreendimento, a dedicação que nós temos, não deve ser em proporção daquilo que vemos diante dos olhos, é como resultado. Não é como uma empresa que tem mudado depois o método. Não. Desde que sejamos fiéis, ainda que não haja resultado imediato, nós vamos perceber que Deus tirará daí algo que está latente pela graça, seu trabalho, através da graça de Deus e não pelas minhas próprias forças. Deus irá tirar um resultado extraordinário mais para a frente. A vida de muitos fundadores foi assim. Os fundadores, às vezes, em vida, tiveram grandes problemas, grandes provas e morreram na prova. Mas, uma vez que viviam na graça de Deus e uma vez que acreditavam nesse poder dessa semente que é a graça, mais tarde essa semente fez desenvolver uma árvore frondosíssima. Então, caríssimos irmãos, é isso que hoje este Evangelho nos traz. O desejo de transformarmos a face da terra, transformando-nos primeiro a nós mesmos. A luta pela implantação do reino de Deus na terra. O triunfo do Imaculado Coração de Maria. Este triunfo não é proporcional connosco. Nós não temos forças nem somos suficientes. Mas nós temos a certeza de que Deus, sendo o Senhor de toda a criação, sendo o Senhor da semente, e esta semente preciosíssima, muito mais do que uma pedra preciosa, esta semente que é a graça de Deus, que Ele vai plantando na terra, ou a graça de Deus que dentro da semente vai desenvolver-se, nós temos a certeza absoluta de que mais cedo ou mais tarde o reino de Deus virá, o reino de Nossa Senhora que ela prometeu em Fátima irá concretizar-se. É isso que hoje desejo para todos vós, esta confiança, esta confirmação, nesta certeza do triunfo de Deus e de Nossa Senhora. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.